Oi, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Então, hoje é dia das crianças, né? E viva! Eu também sou uma criança. Então, eu vim dividir meus amados irmãos em Cristo e quem não, né? Para todos que assistir esse vídeo, minha expectativa é que a palavra do Senhor chegue aos corações por meio das redes sociais. Não quero nada para mim, nada, e eu não me intitulo de nenhuma posição. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler a palavra e com dividir a palavra do Senhor para as pessoas. Na realidade, a palavra do Senhor, ela é a palavra. Então, a palavra do Senhor, ela merece o respeito, não é? E, e a confiança. Por isso, eu escolhi aqui um texto que eu intitulei, né, Recebendo o Convite de Cristo. Eu intitulei assim. Por quê? Porque eu vou ler um texto aqui que é em Mateus 11, que ele é 28, 29 e 30, não é? Ele é um convite do Senhor. E ele é um convite do Senhor para muitas coisas que a gente necessita e ele convida, porque ele quer nos dar essas coisas que estão escritas aqui, ele quer nos dar. Portanto, a palavra diz assim, em Mateus 11, 28, 29 a 30, que diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharás descanso para a vossa alma. O 30, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, não é? Então, é o convite que ele nos faz é só para nos dar benefício, não é para nos dar peso. Ao contrário, quando ele diz: Vim a mim, não é? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, que eu os aliviarei, ele está fazendo um convite para nós, que a gente está chamando: vem a mim, vocês que estão dessa forma. E hoje, meus amados, quem é que não tem tantas cargas, tantos problemas? Problemas de ordens familiar, ordem financeira, ordem de saúde e, e essas coisas, preocupações com o amanhã. E essas coisas nos sobrecarrega, daí a pouco tá a ansiedade instalada do nosso ser. E a ansiedade, ela se transforma, caminhando, ela vai se transformando em depressão e, portanto, ela vai só aumentando as suas consequências. E, e Jesus nos chama a nos aliviar as nossas cargas, não é? Os nossos que estão sobrecarregados, fadigado, sobrecarregado, talvez no trabalho, tem um trabalho, tem família, tem... Hoje, muita gente vive correndo, né, na correria, e isso vai somando nas nossas vidas uma sobrecarga, não é?
E também tem a sobrecarga do pecado, não é? Porque se a gente não leva as nossas cargas dos nossos pecados aos pés de Cristo, que veio para nos salvar e para nos libertar do pecado, então essa sobrecarga também nos traz angústia, não é? Hoje, como hoje, é um pouco que a gente não sabe, né? Quando é a carga, quando é o problema, ela é de ordem natural, psíquica, não é? E quando ela é de ordem espiritual, a gente não sabe. É, Muitas vezes eu estou certinha, estou andando com o Senhor, muitas pessoas que se encontram também em sobrecarga, até depressão. Mas é aí, ele está chamando nós todas, todos nós, venha a mim, né? Que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Eu vou dar uma pausa aqui para falar que como isso é real, como o seu convite é real, como a sua promessa de aliviar, não é? É real, porque e eu estou falando não é de coisas que eu vi outras pessoas viverem. Eu estou falando de coisas que eu já vivi. Ansiedade muito forte, depressão muito forte e lembrando daquilo que Jesus nos oferece, eu vim atrás de Jesus, dessas promessas, não é? Dessas promessas em dedicação total ao Senhor, a fim que Ele venha cumprir essas promessas na minha vida. Foi fazendo isso que eu não tenho mais depressão, não tenho mais ansiedade, e eu creio muito que Jesus usou a sua misericórdia para poder fazer esse milagre, tirar de mim a ansiedade e a depressão. Por isso que eu falo com propriedade para quem escutar esse vídeo. E ele diz também, tomai-vos de mim, que eu sou. Ele nos oferece que a gente tem que pegar o quê? Sobre vós, quer dizer, sobre nós, o seu jugo, né? E ele diz, aprendei-vos de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Se ele está falando, prendei o meu jugo, ele está oferecendo uma troca. Traz os seus jugos para mim, que vocês não podem carregar, e eu vos dou a vocês, não é? Eu dou para vocês o meu jugo, não é? Porque ele é suave. Quer dizer que não vai nos fazer tanto dano na nossa vida, danejar a nossa vida, como aqueles que a gente está carregando. E eu vi que o jugo que muita gente pensa que pegar de Jesus seria muito ruim e que muitas vezes as pessoas viram as costas para Jesus porque pensa que os seus ensinamentos, que seria o jugo, que as pessoas pensam que o jugo de Jesus seria o ensinamento e nós teríamos o quê? Que obedecer os seus mandamentos, a sua palavra. Então, para muitas pessoas, eles preferem girar as costas para Jesus porque pensa que ele está vindo trazendo regras e que eles não vão aguentar essas regras. Então,
eles preferem não vir a Jesus, não seguir a Jesus, não vir a Jesus, não fazer, não ter um compromisso com Jesus para poder fazer a sua vontade, porque eles acham que o ensinamento de Jesus seria pesado, mas mais pesado é aquele jugo que a gente carrega das nossos fardos, nossos pesos. Esse é o mais pesado. E ele está dizendo que o jugo dele, que no caso ele fala dessa forma porque sabia como o ser humano pensa, né? Pensa é, que põe em prática os seus mandamentos seria um jugo. Ele falou que não, que é suave, é suave. E os mandamentos servem para quê? Para nos proteger. É como se fosse o quê? Uma cerca que nos dá segurança, não é? E se nos dá segurança, então nós vivemos melhor, não é? Nós vivemos sereno, porque nós estamos debaixo, cercado pelos cuidados de Deus, fazendo a vontade do Senhor nas nossas vidas. E, de consequência, nós vivemos melhor. Então, o jugo dele nos traz salvação das ameaças do mundo e de tudo que tem no mundo. Então, se ele está falando, em relação ao jugo, era uma peça de madeira que ligava um boi ao outro, para eles caminhar junto, fazendo um trabalho. Um trabalho de quê? De arar a terra para plantar e para ter não é? Bons frutos. A terra, a terra arrumada, a terra cuidada, ela traz bons frutos. Ela faz crescer a planta em condições boas para dar bons frutos. E se o jugo que nós carregamos, podemos dividir com Jesus, que ele com nós, não é? Alegoricamente, atacar daquela peça que é o jugo, nós não podemos carregar sozinho, eles se oferecem de carregar conosco quando for pesada, ele está do nosso lado, porque o boi ficava do lado do outro boi e a canga, não é? Que é o jugo, uns chama canga, mas lá na linguagem da época de Jesus chamava jugo, não é? Jugo, porque em outras palavras, o Senhor também nos indica na sua palavra, não pegai jugo desigual, não é? Porque um boi muito grande não pode botar o jugo com um jumento que é mais baixinho. Quer dizer, não pode caminhar, não é reto, não pode bom trabalho, não pode dar resultados, porque quando um vai para frente, o outro tá. Jugo desigual. Ele aplica isso. Paulo aplica isso no casamento, mas não é sobre isso que a gente está falando, né? Então, jugo, é a palavra jugo, não é? Porque muita gente tem pego jugo desigual e não tem dado certo, porque vai um para um lado e o outro para o outro. Um crê em Deus e tem um coração virado para Deus e o outro não tem. Quer dizer, um casamento assim é jugo desigual e não dá certo. Mas o Jesus está nos chamando
para andar em jugo com ele, com um jugo igual, com um jugo, olha, vocês vêm a mim e eu vos aliviarei do jugo de vocês que são pesados, que ele dá conta de levar o peso, não é? E em Pedro também está escrito que nós temos de jogar sobre o Senhor todo o nosso peso, que ele pegará, tomará conta de nós, né? Que todo o peso possamos jogar, que ele dá conta sobre o Senhor que vocês servem, né? Sobre o Deus Todo-Poderoso. Mas não é sobre esse, mas a gente está falando sobre jugo, né? Sobre peso e Jesus se oferece para levar o nosso peso. E eu sou muito contente de há muito tempo ter posto o meu jugo, né? Meu jugo com o Senhor. O meu peso, todos os dias eu ponho nas mãos do Senhor. É isso que devemos fazer. Porque Ele quer levar, aliviar o seu peso, o seu jugo. E Ele diz também que nós temos que, no 29, continua: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. Aprendei de Jesus enquanto estamos nas aflições, porque as aflições vêm, né? Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer nível social, as aflições vêm. Mas o Senhor, Jesus, ele disse que nós temos que aprender dele. Por quê? Porque que ele é humilde de coração. Então, como é que a gente tem que aprender de Jesus? Porque olhando a vida dele, ele sofria perseguição, humilhação, problemas, vivendo na carne, vivendo que ele foi encarnado, né? Em João 1, está dizendo que ele era o verbo se fez carne e veio morar no meio de nós. Então, ele tinha a parte da carne e ele, como é que ele está nos ensinando? Como é que ele afrontava os problemas e perseguições e os judeus iam lá, via eles expulsando demônios, dizia que ele era que ele a expulsar os demônios era pelo meio dos espíritos das trevas, dizia que perseguia ele e falava mal dele, né? Sendo que ele era Deus encarnado, né? E ele, o que ele fazia? Ele viveu nessa terra humildemente. Então, a gente tem que o quê? Olhar para a nossa vida e ver como ele viveu. Em algum outro lugar, que agora eu não me lembro onde está, diz que o Senhor, Jesus aprendeu muito pelo quanto ele sofreu, ele aprendeu. Então, até ele, que tinha os 7 Espíritos Santos, que está escrito na sua palavra, tinha os 7 Espíritos, ele precisava de ficar 40 dias jejuando, ele precisava de estar sempre orando, ele precisava de... Porque senão a parte carnal dele ia se levantar. E eu vejo isso. É igual nós. Se nós não tivermos uma vida de oração, de devoção, a nossa parte da carne, ela se levanta, porque ela cresce mais do que aquela parte espiritual, não é? Que está em nós. Aí está escrito: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, o jugo dele é suave
ele não é pesado para que a gente não possa carregar. Porque em outro lugar que está escrito, nos livros de Paulo, está escrito que nunca vem provas na nossa vida maior do que a nossa força. Ele não nos dá prova maior do que aquilo do que a nossa força. Agora, é difícil, muita gente pode fazer essa pergunta, mas por que Deus não pode tirar o sofrimento dos seus filhos? Não pode tirar? Por que que ele vai deixando o jugo? Por que que ele vai deixando a gente passar por isso e tudo? Mas em outro lugar está escrito que faz parte para que a gente possa fazer parte da santidade de Deus, para que a gente possa continuar com o Senhor e cada dia diminuindo a velha natureza e tá sofrendo transformação, não é? Transformação. E a transformação vem para quê? Para parecer mais com Jesus, porque a transformação, em outro lugar está escrito que nós devemos crescer à estatura perfeita do Filho do homem, que é Jesus. Agora, nós estamos nesse caminho e devemos crescer, olhando ele como exemplo. Porque se eu olhar para um irmão, para outra irmã, até eu posso dizer, eu sou até um pouquinho melhor, né? E nisso, achar, se vantar, né? E se esfriar na fé, achando que não precisa mais crescer. Mas se você olhar para o Espírito, se nós olharmos para Jesus, a gente está sempre precisando crescer, porque nós temos que chegar à estatura perfeita do nosso Senhor Jesus. E com Ele a gente tem alegria, mesmo no meio das aflições. E e a gente tem que tirar o nosso orgulho, o nosso eu, a nossa soberba, e tem que abandonar a nossa soberba, o nosso orgulho e tudo, porque ele diz porque ele em Filipenses 2:8 diz que está escrito que ele, mesmo sendo em forma de Deus, ele não pegou para si, né? Não pegou para si, não pegou isso para si, mas ele se abaixou à forma de servo até a morte de cruz. Então, ele se abaixou como servo, e quando ele lavou os pés dos discípulos, ele se abaixou como um servo, que é aquele trabalho, na época, era o servo que fazia quando alguém chegava, alguém muito ilustre chegava na casa das pessoas, fazendo uma visita, então tinha o seu servo, então fazia esse trabalho, lavar os pés. Ele se abaixou até a forma de servo, mesmo sendo Deus. Não pegou para si isso, mas se abaixou. Então é isso que estou aqui para dizer, porque foi isso que eu aprendi e estou aprendendo. Então, na sua palavra, indica isso para nós. Então, é isso, meus irmãos. Então, isso tira a nossa arrogância de quando estamos passando por prova ou sofrendo, de pedir, então, exigir Deus que não quer aquele tipo de sofrimento, porque Deus ele escolhe a prova que ele deve atuar, como ele deve atuar na vida de um seu filho, né? E ele diz que não disciplina pessoas que não é filho dele, não é? Porque o filho,
ele é disciplinado porque ele é filho. O filho que não é disciplinado pelo pai, ele não tem um pai, ele tem um padrasto, por isso ele diz que ele é bastardo, ele não é filho, porque ninguém vai disciplinar alguma pessoa que está lá na rua, alguma criança fazendo peraltice, né? Aí eu chego lá disciplinando. Não, eu não sou pai, eu não sou mãe, não disciplino, mas o Senhor, ele tem o direito, ele pagou o preço do nosso pecado na cruz do Calvário e custou muito. Não foi com preço de ouro nem prata, foi com preço do seu sangue. Assim está escrito em Pedro. Então, já que ele, através de sofrimento e com seu próprio sangue, então nós somos filhos, porque ele nos comprou. Então, nós não temos direito de ser rebelde, porque nós somos filho de alguém que nos comprou a preço caro, tá bom? É tudo isso que eu tenho para dizer hoje. Graças a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade que Deus está me dando de falar da sua palavra. É responsabilidade, não falo fora da palavra, porque a gente pode errar. E eu só posso falar dentro da palavra do Senhor, porque isso é dele, vem dele, não de mim. Tá bom, minha gente? Obrigada, um beijo muito grande, tá?